A DC Comics acaba de lançar novas cores de Kryptonita, e algumas delas parecem dar novos poderes ao Superman. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da primeira edição da HQ Superman, o Espectro da Kryptonita. Essa HQ é do selo Black Label, ou seja, ela se passa fora da continuidade regular da DC, e a premissa é que o Superman vai descobrir novos tipos de Kryptonita e testá-las em si mesmo. Hoje vamos ver o que acontece quando o Superman é exposto à Kryptonita roxa. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman, e dito isso, vamos à história. A história começa com o Superman supervisionando a extração de um fragmento de Krypton que passava próximo à Terra. E para isso, ele utiliza um de seus robôs, que recolhe o material radioativo no espaço. Enquanto acompanha o processo, Clark registra em forma de diário pessoal uma breve recapitulação de sua origem e de seus poderes, lembrando a nós quem ele é e o que pode fazer. E nesse resumo, ele também relembra os principais tipos de Kryptonita já conhecidos: a verde, que o enfraquece, a vermelha, que o deixa com raiva e instável, a preta, que divide sua consciência em duas, e a dourada, que retira permanentemente seus poderes. Nisso, o robô retorna do espaço à Fortaleza da Solidão, trazendo o fragmento recolhido, e revela que o meteoro continha algo inusitado. Parecem ser novas variantes, novas cores de Kryptonita que nunca haviam sido catalogadas. Então, os robôs do Superman iniciam o processo de separação dos minerais para identificar cada tipo, enquanto Clark só consegue pensar em como Lex Luthor estaria ansioso para colocar as mãos naquela descoberta. E, de fato, Lex já estava ciente do meteoro, mas ficou surpreso ao perceber que o Superman havia chegado primeiro. O cientista Emil Hamilton explica que isso aconteceu porque os satélites de Lex operam com atraso de 15 minutos, permitindo que os robôs do Superman fossem mais rápidos. Como sempre, Lex reage com muita crueldade, demitindo Hamilton, confiscando seus bens e até suas fotos pessoais, mas ainda o obriga a continuar o servindo até concluir o trabalho. Sua missão é muito clara: descobrir o que essas novas cores de Kryptonita fazem e se elas podem finalmente matar o Homem de Aço. Enquanto isso, Clark busca a ajuda do Batman, que nesse momento está ocupado em Gotham enfrentando os novos monstros criados pelo Professor Pig. O Superman comenta que precisa de ajuda na Fortaleza da Solidão, mas Bruce, de forma bem humorada, reclama do frio, mesmo com o ambiente sendo adaptado ao conforto de cada visitante. Ainda assim, depois de lidar com Pig e seus homens, o Batman atende ao chamado e descobre que as variantes de Kryptonita do meteoro não podem ser separadas com métodos comuns, já que estavam fundidas em nível molecular. A solução é usar um laser de alta potência que os robôs já possuem. Enquanto o feixe corta a rocha, Krypton começa a rosnar contra o Cavaleiro das Trevas. E a razão para isso é a famosa contingência do vigilante, o pequeno fragmento de Kryptonita que o Batman carrega em seu cinto para usar caso o Superman saia de controle. De todo modo, não demora muito para as máquinas concluírem a análise e revelarem 4 novas variantes: a Kryptonita roxa, a Kryptonita cobalto, a Kryptonita salpicada e a Kryptonita arco-íris. O Superman admite que não sabe o que cada uma delas pode causar e o Batman sugere destruí-las de imediato. Mas Clark, com muita tristeza, lembra que aquilo também é parte de Krypton, fragmentos de um mundo que ele perdeu e não consegue se desfazer delas. Ele insiste em mantê-las e, mais do que isso, ele deseja testá-las em si mesmo para compreender seus efeitos antes que caiam em mãos erradas. Logicamente, Bruce se opõe, mas Clark o convence de que quem melhor para investigar um mistério intergaláctico do que o maior detetive da Terra? Então, os testes começam com a Kryptonita roxa. O Superman se prende a uma cadeira especial
enquanto Batman se prepara para observar a reação. E Clark o lembra mais uma vez que, caso algo dê errado, Bruce deve detê-lo. Bom, ao ser exposto à Kryptonita roxa, o herói grita, fazendo Bruce ficar tão preocupado que afasta a Kryptonita na mesma hora. Apesar do grito, o Superman acredita que nada mudou, mas logo percebe que algo está errado. Ele começa a ouvir e ver Bruce falando coisas que não haviam sido ditas. Por exemplo, ele ouve o morcego comentando que o Superman vai arremessar algo, e o kryptoniano estranha porque não tem nada para arremessar. Já da perspectiva do Batman, o que sai da boca de Clark é a intenção de fazer o Homem-Mal desaparecer. Só para vocês entenderem, são esses balões de cor roxa, essas frases que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, quando Batman observa as pupilas dilatadas do Superman, Clark ouve como se Bruce estivesse falando de um ombro deslocado. Depois, o Batman solta uma frase aleatória sobre Solomon Grundy nascido numa terça, o que faz o Superman perceber que tudo está fora de ordem, porque o ditado popular é que Grundy nasceu numa segunda. Ao mesmo tempo, Lex dá continuidade aos seus próprios experimentos em segredo. O Dr. Hamilton capturou Solomon Grundy, que agora recita frases simples com uma estranha poesia. Lex chega a se emocionar por ter dado ao monstro um lampejo de inteligência, mas ainda exige mais. O verdadeiro projeto está escondido atrás de uma porta marcada com a sigla MOK, algo que sugere a criação de um homem de Kryptonita. Parece que Lex quer usar Grundy como uma distração monumental na cidade para ter a liberdade de estudar as Kryptonitas. De volta à Fortaleza da Solidão, o Batman descobre que a Kryptonita roxa afetou o hipocampo do cérebro de Clark, a região cerebral responsável por organizar a percepção do tempo, fazendo com que o Superman viva os acontecimentos de forma caótica. Por exemplo, quando Bruce mostra um calendário, Clark enxerga datas embaralhadas, confirmando a alteração. Só que antes que possam fazer mais testes, o herói escuta o sinal do relógio de Jimmy Olsen, e o Superman insiste em atender, mesmo com Bruce alertando que ele não está em condições. Mas Clark alega que prometeu sempre responder ao chamado de Jimmy, e não vai quebrar essa promessa. Então, os dois heróis seguem para Metrópolis, onde Jim e Lois aguardam no telhado do planeta diário. Assim que chegam, Clark pede desculpas por sua ausência. Notem como o casal parece estar bem distante, e para piorar, mais uma nova visão atormenta o herói. Dessa vez, de um jantar com Lois que não termina muito bem. Ela menciona que já está na casa dos 40 e que o tempo não está a seu favor. Parece ser uma visão de algo que vai acontecer no futuro. Nesse momento, o Batman se junta à dupla e Lois pergunta se eles vieram deter Grundy, que está rasgando a cidade e transformando tudo em caos. Só que o Superman continua tendo vislumbres confusos. Tipo, ele vê a si mesmo dando um soco em Grundy e depois vê novamente aquela cena da Lois falando de sua idade. Ele está vendo fragmentos do futuro como quadros de um calendário embaralhado. Isso deixa o Batman bem preocupado, porque esses vislumbres podem levar o Superman a atacar a pessoa errada, mas Clark garante que isso não vai acontecer. Bom, assim começa a luta dos heróis contra Grundy. Mas, como estamos vendo tudo da perspectiva do Superman, nada é linear. Tudo parece aleatório. Tipo, num quadro ele dá um soco no vilão, e no quadro seguinte ele está agachado ao lado do Batman com o rosto latejando sem saber o motivo. Em outro, eles estão diante do vilão, e no próximo estão perto de uma criança pedindo para ser salva. O legal é que tem um quadro em que o Batman fala que está com seu ombro deslocado. E vocês devem lembrar que o Superman ouviu essa frase logo quando foi exposto à Kryptonita roxa. Ou seja, aquelas falas malucas que o Superman estava ouvindo eram ecos de minutos adiante, um tipo de clarividência, só que com todo esse futuro completamente desorganizado. O Superman até fica bem confuso, ele não sabe se já venceu, se ele está no presente ou se tudo é uma ilusão.
Então, vemos uma cena que mostra o quão inteligente Clark é. Ele decide respirar, fechar os olhos e, montar o quebra-cabeça com todos os quadros que ele viu. Vemos Clark organizando mentalmente a sequência dos eventos e aprendendo a surfar no efeito da Kryptonita roxa. Algo que também é impressionante é que o Batman também está montando o raciocínio, só que por outro caminho. O detetive menciona um marcador de 11 minutos, que pode ser a diferença temporal dos ecos que o Superman percebe. De todo modo, quando o Superman consegue organizar mentalmente a sequência dos eventos, ele termina a batalha arremessando Grande para o espaço, deixando o vilão à deriva temporariamente. E, com tudo resolvido por aqui, continuamos vendo uma tensão muito grande entre Lois e Clark. Ela não está completamente fria, mas também não está acolhedora como sempre. Clark é bem sincero com ela, informando que precisa voltar à fortaleza porque o espectro da Kryptonita duplicou. Além das 4 que eles já conheciam, surgiram mais 4 tipos de Kryptonita. Então, ele precisa entender cada uma delas antes que elas caiam em mãos erradas. Lois, logicamente, entende Superman, e os dois combinam jantar juntos essa noite. Daí voltamos para a fortaleza para a dupla Superman e Batman. O morcego explica que os efeitos da Kryptonita roxa devem se dissipar completamente em cerca de 1 hora, e enquanto leva um fragmento da Kryptonita roxa em seu cinto de utilidades, ele compara seus efeitos ao gás do espantalho. Só que, nesse momento, Clark observa novas visões de seu jantar com a Lois. Nessa visão, Lois compreende que o Superman tem que se preocupar com muita coisa. Mas o problema é que ela quer ter um filho e já está na casa dos 40. Isso se alinha com aquele vislumbre que o Superman teve antes. Lois decide terminar o relacionamento entre os dois, afirmando que Clark merece alguém especial, alguém semelhante a ele. Nisso, o Batman percebe que o cérebro de Clark ainda está saltando no tempo. O Superman responde com pressa que precisa se arrumar para ir no jantar com a Lois. E é quando temos a grande revelação. O Batman explica que aquele jantar já aconteceu na noite passada e que a Lois já o deixou. Isso explica o porquê que a Lois estava tão distante do Superman durante toda a edição. É porque eles terminaram na noite anterior e a influência da Kryptonita roxa fez o Superman pensar que aquela memória era um evento futuro. Vale lembrar que teve um outro vislumbre que não se concretizou nessa edição, uma do Lex Luthor atacando o Superman, o que nos faz pensar que pode ser algo que vai acontecer no futuro, mas também pode ser algo que já aconteceu no passado. Bom, de todo modo, para proteger o Superman, Batman ordena que os robôs guardem toda a Kryptonita roxa em uma sala de chumbo para impedir sua interferência contínua. Daí, eles se preparam para o próximo teste. Um fragmento azulado de Kryptonita é apresentado, a Kryptonita Cobalto. Mas, antes mesmo de qualquer contato direto, seus efeitos já se manifestam. Clark sente o seu corpo crescer de forma descontrolada, se transformando em um gigante bem diante dos olhos de Bruce. Assim encerramos a primeira edição de O Espectro da Kryptonita, que abriu novas possibilidades. A Kryptonita roxa bagunça o hipocampo do Superman. Ele pode até ver o futuro, mas tudo bagunçado. E se você quer ver o próximo capítulo e saber mais sobre os efeitos da Kryptonita Cobalto, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque logo traremos a continuação. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.